Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas, para mais uma aula de números complexos. Vamos voltar um pouquinho na forma trigonométrica, mas antes disso, já sabe, de olho aí no nosso entretenimento. Neymar, vai pra cima o Neymar, deixou a marcação do Valdez pra trás, Zé Eduardo na área, Ganso chegou, olha o gol do Ganso, olha o gol do Zé Eduardo, gol! O Bandeira não deu nada, o juiz parou o jogo, a bola foi pra fora. Continuando. Então agora, gente, da forma trigonométrica ou polar que a gente já sabe operar, nós vamos observar e a gente já sabe que é dessa forma, né, uma forma trigonométrica ou polar. Temos o módulo do número complexo z, que é multiplicado pelo cosseno de θ mais i seno θ ou seno de θi, tanto faz. Então é dessa forma que a gente observa a parte trigonométrica. Vamos aprender agora a multiplicar dois números complexos nas formas trigonométricas. Nossa, professor, vamos ter que fazer isso? Sim. Você pode acompanhar comigo lá na página 22 e 23, que está justamente nas operações com números complexos na forma trigonométrica, que é a nossa multiplicação. Basicamente, na apostila ele mostra o desenvolvimento dessa fórmula, da fórmula da multiplicação na parte trigonométrica, tá? Eu não vou estar desenvolvendo essa fórmula aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Eu já vou colocar a forma final dessa fórmula, tá? Então, a fórmula final é desse tipo aqui. Meu Deus, professor, nossa. Calma, olha só. Ele pegou um número complexo Z1 e multiplicou pelo número complexo Z2. Repara que o nosso Z é dessa forma aqui, ó. Na parte trigonométrica, né? O módulo de z vezes cosseno de θ mais i seno θ, ou seno de θi. Então, basicamente é o seguinte aqui, gente, ó. O Z1 não vai ter um módulo para Z1? Então, eu tenho um módulo para Z1. O Z2 não vai ter um módulo para Z2? Então, basicamente, eu pegar o valor dos módulos, isso aqui vão ser números, tá? Eu pego o valor dos módulos e multiplico, né? É só fazer essa multiplicação. Bom, como eu não tenho Z1, eu vou ter θ1. Como eu tenho Z2, eu vou ter θ2. São valores angulares diferentes, um para cada número complexo. É que nem se fosse a propriedade de potências de mesma base. Numa multiplicação de potências de mesma base, a gente não repetia a base e somava os expoentes? Aqui tenha mais ou menos essa ideia. Então, ó, numa multiplicação de números complexos, nós vamos somar os tetas, ó. Claro que não tem expoente aqui, nem nada, mas é só para você fazer uma referência, tá? Então, na multiplicação, nós somamos os valores angulares, ó, θ1 e θ2. Assim como no seno também, tanto para o cosseno quanto para o seno. Repara lá, ó, tudo com sinal de mais. Então, na multiplicação, tudo com sinal de mais. Ah, professor, vai vir depois da divisão? Sim. E aí você vai observar que na divisão vai ser sinais de menos aqui, ó, dentro desse parênteses do cosseno e do seno, tá? Então, inicialmente, multiplicação, todos os sinais positivos. Você vai somar o θ do primeiro número complexo com o θ do segundo número complexo. E aí é só fazer substituição, tá, gente? Então já vamos de cara para um exemplo aí para vocês entenderem. Exemplo. Temos aqui, ó, exemplo número 1. Efetue a multiplicação entre os números complexos a seguir. Olha só, ele deu meu número complexo z e ele já deu na forma trigonométrica. Eu não preciso transformar ele para a forma trigonométrica, ele já deu. É bem mais fácil, né? Ah, professor, e se ele não desse, ele desse na forma algébrica. Aí você teria que transformar para a forma trigonométrica e depois disso efetuar a multiplicação. Repare que no enunciado ele já deu a forma trigonométrica, então é só basicamente efetuar a multiplicação. Esse exemplo também está na apostila na página 23. Tá, então olha só. O número complexo é nessa forma trigonométrica. Repare, o que está à frente do parênteses é o nosso módulo do número complexo. Então, o módulo do primeiro número é 8. O módulo do segundo número é 2. Olha só, módulo do segundo número, que está na frente do parênteses aqui, ó. Módulo do primeiro 8, módulo do segundo 2. Beleza. Teta. Quem que é teta do primeiro? Repare que o teta ele já deu em radiano, ó. O θ1, que é o θ de z, o θ de z aqui, ó, é π sobre 4. Se você fosse mudar para grau isso aqui, ó, lembre que π é igual a 180 graus. Então, você dividiria 180 por 4. Te daria aqui mais ou menos 45 graus exatos, né? Π sobre 4 é 45 graus. E aqui também, ó, π sobre 6.
Se você fizer π divididos por 6, em grau você teria um ângulo de 30 graus aqui, ó, né? Porque 180 divididos por 6 é igual a 30. Então aqui você teria um ângulo de 45 graus e aqui você teria um ângulo de 30 graus. Só que ele já está em radiano, o que é melhor para a gente. É só substituir. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Substituir Z1 por 8, substituir Z2 por 2, substituir θ1 por π sobre 4 e substituir θ2 por π sobre 6. É isso que a gente vai fazer. Então vou colocar no próximo slide para ficar melhor aqui a notação da expressão. Então, repetindo lá a nossa expressão, ó, agora eu tirei o Z1 e o Z2 e já coloquei como Z e W. Eu vou pegar o Z e vou multiplicar pelo W. Vamos substituir os valores? Vamos lá então. Ó. Lembra, módulo de Z, 8. Módulo de W, 2. θ1, π sobre 4. θ2, π sobre 6. Substituímos, né? Vamos lá. Muito bem. Na frente aqui, ó, básico. Quanto que é 8 vezes 2? 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes 2, 16. O que eu fiz dentro desses parênteses aqui, ó? Basicamente, isso aqui não é uma fração? Não é uma soma de frações? Então, o que a gente tem que fazer quando os denominadores são diferentes? Tirar o MMC. Se nós tiramos o MMC entre 4 e 6, resulta 12 para a gente. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 divididos por 4, 3. 3 vezes π, 3π. 12 divididos por 6, 2. 2 vezes π, 2π. 3π aqui de cima com 2π vai ficar 5π na parte de cima. Então, o valor do cosseno e do seno eles têm que ser o mesmo aqui. Ó. Repara lá, ó. 5π sobre 12, 5π sobre 12. Então, esse é a nossa resposta final. Pode deixar assim, professor? Pode deixar assim, não tem problema. Professor, eu poderia transformar isso aqui para grau? Poderia. Então, você pode substituir o π por 180, e aí você fazer, né? 5 vezes 180 divididos por 12. Se você fizer essa operação, você vai observar que você vai encontrar um ângulo de 75 graus. Então, 5π sobre 12 é a mesma coisa que 75 graus. Ou você deixa em radiano ou você deixa em grau. Mas a notação mais comum é nós encontrarmos em radiano. É só isso, professor. Já acabou a multiplicação? Acabamos a multiplicação. Ela deve ficar dessa forma. Um número à frente dos parênteses e um número, né, em radiano ou em grau dentro lá da parte do cosseno e da parte do seno. Lembra que o seno sempre tem a nossa unidade imaginária. Beleza? É assim que nós fazemos a multiplicação na forma trigonométrica entre números complexos. Professor, e se inicialmente no enunciado ele não der na forma trigonométrica, ele der na forma algébrica? Aí você vai ter que fazer os seguintes passos. Transformar da forma algébrica para a trigonométrica e depois aplicar nesta fórmula, para então aplicar a multiplicação dos números complexos, tá bom? Então, gente, essa aula é só isso. Ficamos por aqui. Até uma próxima. Grande abraço para vocês e tchau, tchau.